Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20, quem encontrou diz amém. E ela lhe disse: Sansão, os filisteus te atacam. E despertou do seu sono e disse: sairei desta vez, como nas outras ocasiões, e me livrarei. E aqui há a continuação do texto mais terrível da Bíblia Sagrada. Porque ele não sabia que o Senhor Jeová se retirara dele. Porque ele não sabia que o Senhor Jeová se retirara dele. Amém? Se assente, por gentileza. Queridos, eu quero apresentar aqui 3 livros. O primeiro é O Deus daqueles que fracassam. Esse é um livro devocional. É um livro onde eu retrato sobre o deserto e como Deus utiliza o deserto para nos levar até a terra prometida. O segundo livro é A Lógica da Serpente e o Deicídio no Discurso Público. Muita gente me pergunta o que é deicídio, Rodrigo. Deicídio é matar a Deus em seu discurso. Foi este livro sobre política, onde dentro de um viés bíblico e teológico eu faço uma apologética, isto é, uma defesa de fé contra o marxismo cultural. Foi neste livro que o pastor Jeremias prefaciou. Amém? E um terceiro livro, Entre a Cruz e a Decisão, um livro sobre a doutrina da salvação, um livro que eu escrevi em coautoria com o pastor Jeremias. Nós estivemos, aliás, ele esteve, eu já estava, o pastor Jeremias esteve em Freiburgo semana retrasada para o lançamento do livro, esteve pregando ali na ceia e lançamos o livro. Se vocês quiserem adquirir, eu e a minha esposa estaremos ali no final. Queridos, curve sua cabeça uma vez mais, eu sei que já foi orado, mas vamos dirigir a Deus uma palavra de adoração. Querido Deus, eterno Pai, estamos, Jesus, uma vez mais reunidos na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Jesus, nos exorta, nos consola, nos edifica. Fala, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Essa é a nossa oração, Jesus. É isto que te pedimos pelo poder do Teu nome, Jesus. Queridos, o livro de Queridos, o livro de Juízes é um dos livros que retomam a um período de dormência espiritual na vida do povo escolhido por Deus para a travessia do Egito até Canaã, terra prometida. Nós temos o livro de Josué, aonde todas as tribos pós-conquista de Canaã, elas entram na terra prometida. E essas tribos, após se perpetuarem dentro dela, elas acabam desenvolvendo território. No entanto, mesmo o povo saindo da escravidão e tendo um sinal divino que é a libertação, que Deus estava com eles, o povo pós-peregrinação e pós estar permanente na terra, eles se voltam contra Deus.
e eles acabam adorando as divindades cananeias, região ao qual Israel estava habitando. E por causa disso, um declínio espiritual, moral e intelectual começou. E por causa disso, Deus precisou levantar juízes para que o povo voltasse uma vez mais para os seus caminhos. No entanto, todos os juízes de Israel, são 12, e termina em Sansão, todos eles tiveram muito mais defeitos do que acertos. Eles tiveram muito mais erros do que perfeição, porque esses juízes, ainda que julgassem a Israel, eles não conheciam a Deus. Tanto é que quando Samuel se levanta, após o livro de Juízes, Samuel precisa fazer uma reforma religiosa em Israel, porque o contexto espiritual era débil, o contexto espiritual era falho, o povo se voltou contra Deus e começou a adorar a deuses estranhos. Eu quero fazer uma analogia para que vocês compreendam o que significa adorar a deuses estranhos. Deus olha para Oséias 800 anos depois e diz a Oséias: Oséias, vai e casa com uma prostituta. Aí Oséias olha e diz: Senhor, mas eu sou profeta. A tua lei diz em Deuteronômio capítulo 7, para não nos casarmos com mulheres estrangeiras, sobretudo prostitutas. E o Senhor manda a mim me juntar com ela. Aí Deus está dizendo: casa com ela, porque o teu relacionamento mostrará para o povo o meu relacionamento com eles. Deus era fiel, mas o povo estava se prostituindo. E essa prostituição não era física. Essa prostituição não era homens casados deitando-se com prostitutas. Essa prostituição eram os homens tirando Deus do centro, levantando altares a deuses estranhos e os adorando. O livro de Juízes, na história, e eu estou falando do Gênesis até hoje, o livro de Juízes é o livro mais terrível no contexto espiritual, porque é o período onde mais ocorrem idolatrias. Nós temos também Jefté. Jefté era juiz. No entanto, Jefté sacrifica a sua filha a Deus. Só que Deus não pediu esse sacrifício. Deus abominava sacrifício humano. Mas por causa de uma intelectualidade turva, por causa de uma miscigenação entre o sagrado e o profano, Jefté sacrifica sua filha. Tamanha desgraça espiritual. E é nesse contexto que Sansão se levanta. Sansão, diferente dos outros juízes, ele foi levantado para ser separado. Se, enquanto os outros juízes, o seu caminho era leve, o de Sansão era pesado.
Porque um anjo se apresenta a Manoá, pai de Sansão, no capítulo 13 de Juízes, e diz que o seu filho seria nazireu. A palavra nazireu significa separado, consagrado. E segundo o livro de Números, capítulo de número 6, versículos 1 ao 21, existiam algumas ordenanças para quem era nazireu. E dentre essas ordenanças, navalha não podia ser passada em sua cabeça. Eles não podiam tomar bebida forte. Eles não podiam beber vinho que embriaga. Eles não podiam beber o vinho, o suco da uva, e nem chegar perto. Porque Deus chama isso de bebida forte. Ele precisava ser puro. Então o peso de Sansão para com os demais juízes era maior. Porque Sansão tinha que seguir coisas que os outros juízes não precisaram. E talvez você diga: Rodrigo, se é tão pesado, por que é tão cobrado de Sansão? Simples. Porque Sansão era separado, era consagrado. Sansão não foi criado no meio da sociedade. Sansão não conhecia o que era pecado no quesito moral. Sansão não sabia o que era pornografia. Sansão não sabia o que era se embriagar. Sansão não sabia outra coisa a não ser a lei de Deus. Mas diz o texto em Juízes 14, que Sansão, ele desce para uma cidade chamada Timna, e nessa cidade ele avista uma mulher entre as filhas dos filisteus, e o texto diz que Sansão se apaixona por ela. Olha só, o texto diz que Sansão se apaixona. Sansão vai para os seus pais e diz que ele queria casar-se com ela. Eu quero estabelecer um tempo aqui, porque a Bíblia diz em Juízes 16 e Juízes 15, que Sansão julgou a Israel por 20 anos e faleceu. E talvez pense-se que Sansão morreu velho. Não. A idade para um judeu se casar ia dos 14 aos 20 anos. Então quando Sansão olha para a moça e diz aos seus pais que queria se casar com ela, ele estava dentro dessa faixa etária. E talvez você diga: Rodrigo, isso é só especulação teológica. Não é não, porque casar depois dos 20 anos na cultura judaica era vergonhoso, nenhuma mulher queria. Então Sansão era jovem e decide se casar. Só que Sansão não olha para as mulheres da sua mocidade, isto é, da sua tribo. Sansão não olha para as demais mulheres nas demais tribos em Israel. Sansão olha para uma nação estrangeira, povo estrangeiro, nação idólatra. E diz o texto em Juízes capítulo de número 13, que os filisteus dominavam Israel. Ou seja, Israel era escrava dos filisteus. Israel pagava tributos ao povo filisteu. Israel era inimiga
do povo filisteu. E Sansão deseja se casar com uma moça de uma nação rival. Olhe como isso é trágico. Sansão foi criado reto nos caminhos de Deus, mas a sua natureza desejou uma mulher estrangeira. Deuteronômio capítulo 7, Deus proíbe casamentos estrangeiros. Levítico capítulo de números 7 e 8, diz o texto, Deus falando, vós israelitas, a todos, obedecei a Torá. 613 mandamentos, dentre estes, não se casar com mulher estrangeira. Sansão desobedece a Deus. Ele foi criado nos caminhos do Senhor, mas na primeira oportunidade desobedeceu a Deus. E os pais de Sansão dizem, porventura não há mulheres na nossa região? Por que é que você vai se unir com uma mulher de um povo incircunciso, isto é, de um povo sem aliança conosco? Aí Sansão olha e diz, meu pai, vá até Timna e prepara com ela um casamento para mim, porque aos meus olhos... Juízes capítulo 14, versículos 3 e 4. Porque aos meus olhos ela agradou. Um cenário se repete, porque em Gênesis capítulo 3 e versículo de número 5, 6 e 7, há a queda da humanidade através de Eva. E diz o texto que Eva viu o fruto, e o fruto era agradável aos olhos. O pecado entrou pela cobiça, e pela cobiça Sansão pecara. E o texto diz que Sansão desce a Timna. Só que eu conheço geografia bíblica, e de Dan a Timna não desce. É uma estrada reta e limpa. Mas o texto diz que ela desce. Porque o autor não está fazendo referência geográfica, mas espiritual. Sansão declinou. Sansão agora desejava coisa, senão ela, o pecado. E diz o texto que no caminho a Timna, Sansão junto com os seus pais, no caminho da peregrinação, Sansão se afasta dos seus pais, e na sua trajetória um leão aparece, e Sansão rasga o leão no meio, e parte para a sua jornada. Sansão se desvia porque eles passam por um lugar onde existiam vinhas, e um nazireu não pode chegar perto de uva. A mente estava no seu nazireado, o coração no pecado. O texto diz que Sansão escondeu o leão morto. Vai a Timna e depois de uma semana volta com os seus pais. E ele lembra do leão morto.
e ele vai ver aquele leão. Era só carcaça. E as abelhas haviam feito uma colmeia de mel em cima dele. E Sansão toca no leão e come o mel. Dentre todas as especificações que eu falei do nazireado, uma delas eu guardei para agora. Um nazireu não podia tocar em coisa morta. Sansão, aqui, ele anula o seu nazireado. É doce, mas é de carne podre. É agradável, mas Deus proibiu. Cuidado com aquilo que é prazeroso. Cuidado com aquilo que é gostoso. Cuidado com aquilo que cobiça os seus olhos, porque o Senhor não está nisso. Aqui, a vida de Sansão acaba. Aqui. Porque ele descumpre o seu nazireado. Ele quebra o seu voto. E faz aquilo que Deus proibiu. É engraçado porque a história de Sansão é Sansão flertando com o pecado. E as pinturas criaram uma imagem de Sansão que ele não tinha. As histórias de quadrinhos criaram uma imagem de Sansão que ele não tinha. Um homem extremamente másculo, musculoso. Sansão não era assim. O texto diz em Juízes 16:5 que os filisteus olhavam para Sansão e se indagavam: mas de onde é que vem tanta força? Sansão era um homem comum. Sansão não era um homem musculoso, ele não possuía superpoderes. Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão arrancou os portões de Gaza e carregou até Hebrom 80 quilômetros, não porque ele era forte, não porque ele era musculoso, não porque ele tinha superpoderes. Ele faz isso porque Deus habitava nele. Não era Sansão, era Deus. Não é você, é Deus. Não é a minha oratória, não é o meu conhecimento, não é a minha desenvoltura, é Deus. Os dons vêm de Deus. É de Deus. A unção traz problemas. Davi, antes de ser ungido a rei, os problemas de Davi eram ursos e leões. Quando Samuel unge a Davi, o seu problema agora era fugir do rei mais poderoso do Oriente, Saul. Quando Davi é ungido, a sua missão passa a ser derrotar Golias. A unção traz problemas. A unção traz um peso que uma vida comum não traz. A unção capacita, sim.
É para isso que ela serve. Mas a unção faz com que os inimigos se levantem. E não se engane, porque Salomão diz em Provérbios 4:23, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço de carne a sua força. Não está falando do outro, está falando de si. Sansão agora tinha um inimigo em comum, não eram os filisteus, era a sua própria carne. E talvez você diga, Rodrigo, mas o texto diz em Juízes 14:2 e 3, que os pais de Sansão não sabiam, mas era desígnio de Deus que Sansão se casasse com uma mulher em Timna. Mas eu te digo que não era desígnio de Deus. Aí você diz, Rodrigo, o texto diz, depois que Sansão fala, eu quero. O livre-arbítrio de Sansão chancela o seu futuro. A Mishnah Avot, isto é, o Tratado Rabínico sobre a Ética dos Pais, no capítulo 2, de seção B, diz que um verdadeiro rabino faz cercas ao redor da lei. Quando Jesus, no Monte da Bem-aventurança, um rabino, ele olha e diz, a lei diz que se você deitar com outra mulher, você adulterará, mas eu digo, se no teu coração desejar, você já adulterou. Jesus está colocando cercas ao redor da lei, dizendo, não ultrapasse. Porque o desejo do coração é a ação do homem. Sansão agora se torna escravo dos seus impulsos sexuais e se encontra com Dalila. Sansão, em hebraico, Shimshon, lugar de luz. Dalila, em hebraico, Delilah, lugar de noite. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que Deus separou luz de trevas. A Bíblia diz em João 1, em João capítulo 3, que Jesus é a luz dos homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque se eles em trevas viessem para a luz, as trevas seriam manifestadas, e toda obra oculta seria mostrada. O homem que carregava a luz se encontra com quem carregava as trevas, e o segredo de Sansão é revelado. A força de Sansão é revelada. A força não era no corpo. A força era porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Quantos pregadores sem força, quantos obreiros sem força, quantos pastores sem força, porque confiaram demais no seu coração e se esqueceram de Deus. Quantos homens e mulheres que tinham tudo para se sobressair, mas estão à deriva dos próprios desejos, à deriva do seu coração, porque confiaram demais em si mesmo. Hoje,
Faz exatas 2 semanas que eu e Karine voltamos de uma oficina de escola bíblica, onde eu dei 2 plenárias sobre o tema da Trindade. E domingo passado, eu lá em Fraiburgo, saindo do púlpito, um obreiro já antigo me para no púlpito e me faz uma pergunta, me perdoe a expressão, idiota. E me pergunta: Rodrigo, Jesus é Deus? Eu falei: sim. Aí ele olhou para mim e disse: não, Jesus não é Deus. Ele era o pregador de Fraiburgo quando eu era pequeno. Parou no tempo, estagnou nos seus próprios pensamentos e trouxe a mim, nas palavras, uma heresia que foi condenada lá no século 13 e 4. Trouxe uma heresia que as testemunhas de Jeová pregam. Eu tinha um amigo, cantava bem demais. Quando ele assumia o microfone para louvar, aquele cara era diferente. Ele movimentava o ambiente. Ele tinha uma unção incrível. E teve um dia que eu falei para ele: eu fiquei sabendo de algumas coisas, se é verdade, pare. Porque te levará a caminhos que você não voltará. Aí ele olhou para mim e disse: Rodrigo, mas eu não vejo que isso muda o estado do meu coração. Eu farei igual. Sumiu do mapa. Aqueles que confiam demais no seu coração e na sua carne, perdem a oportunidade de desempenhar aquilo que Deus desejou. Sansão é o último juiz, e já estou encerrando. Ele é o último juiz de Israel. Sansão era o mais diferente, porque todos os juízes, eles guerreavam contra os inimigos pela estratégia, pela sabedoria, pelo conhecimento. Sansão não precisava disso, porque quando Sansão se levantava contra os filisteus, era o próprio Deus na vida de Sansão. Aí Sansão se encontra com Dalila, e a Dalila ele entrega o seu maior tesouro, o nazireado. Porque enquanto está pecando, está tudo bem. Você consegue saber se eu estou em pecado ou não? Não consegue. Porque Deus não tira a unção. Mas Deus sai. Deus se retira. Sansão não tinha mais temor nenhum, porque a primeira tentativa frustrada dos filisteus para irem até Sansão, quando ele se encontra com Dalila, Sansão diz a Dalila: pega os meus braços e amarra com corda de couro. Couro é pele de animal morto. Sansão encontra Dalila no vale de Soreque. O vale de Soreque
era um lugar onde havia uma lavoura de vinha. Sansão brincou demais com o pecado. E agora? Ele estava a passos largos de cair na mão do inimigo. 3 tentativas. 3. De Dalila saber o segredo de Sansão. Sansão mente. Mas na 4ª, Sansão olha para Dalila e diz o texto que Sansão entrega o seu coração. E Dalila raspa a sua cabeça. E os filisteus vão até Sansão. E é o texto que eu li, eu fiz essa volta toda, só para falar isso. O texto diz que Sansão olha para os filisteus e diz: levantar-me-ei, e como das outras vezes, derrotarei os filisteus. Mas Sansão não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Sansão brincou demais. Sansão flertou com o pecado. E agora ele está preso com os seus olhos arrancados. Não tem mais olho em Sansão. Não é mais simplesmente furar, o texto em hebraico é arrancar. Os olhos de Sansão, que levaram ele ao seu declínio, são os mesmos olhos que foram arrancados. Cuidado. Cuidado com as conversas no WhatsApp. Cuidado com a publicação que você vê no teu Instagram. É linda, mas não é tua esposa. É charmoso, mas não é teu esposo. Cuidado com as companhias na faculdade. São top. São legais. Sabem de tudo. Cuidado. Fica em pé. Talvez você diga: Rodrigo, você veio aqui hoje falar apenas sobre isso? Não. O mesmo Sansão que caiu em desgraça, o mesmo Sansão que se entrega aos prazeres carnais, é o mesmo Sansão que cego, aprisionado entre duas colunas, fecha os seus olhos e diz: Senhor, devolve-me pela última vez
as minhas forças. Sabe o que Sansão está falando? Me dá só mais uma chance. E os filisteus não viram que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Deus restaurou a aliança. Os filisteus não viram que a graça alcançou a vida de Sansão. E diz o texto que no dia da morte de Sansão, Sansão, aquele que foi gerado para matar filisteus, Sansão, aquele que foi gerado para libertar Israel dessa nação idólatra, diz o texto que no final de sua vida, mais foram os mortos naquele dia, os filisteus, do que em toda a sua vida. A restauração de Sansão trouxe a ele um fim glorioso. Eu não vou chamar você à frente, eu vou orar antes deles cantarem, porque não me interessa o teu coração. Eu saber o que você faz não muda nada, mas Deus conhece, e Deus está com os braços estendidos para restaurar aquilo que se perdeu. Espírito de Deus, estamos, Jesus, no final de mais uma mensagem. Ouvimos, Jesus, a tua palavra. Ouvimos, Jesus, o Senhor falar conosco. Aqueles, Senhor, que necessitam de restauração, restaura agora. Aqueles, Jesus, que necessitam que o Senhor os restaure agora. Aqueles, Jesus, que com o coração aberto estão devotos a Ti, ouve a oração, perdoa os pecados, Jesus. Essa é a nossa oração, é isto que te pedimos, pelo poder do Teu nome, Jesus. Não entendo